Então, bom dia aí para todos que estão aqui acompanhando. Nós iremos falar agora sobre os novíssimos e os novíssimos, ele vai é o tema da igreja que nós iremos refletir sobre, principalmente, a eternidade, a nossa morte, o nosso julgamento e o nosso destino pós a morte. Então, prepara o seu coração, porque iremos hoje mergulhar neste tema. O que é a vida e o que é a morte e o que é a vida eterna. E o nosso destino após a vida eterna. Na vida eterna, quer dizer. Pode começar a leitura, por favor. O que significa os novíssimos? A palavra de Deus e a santa tradição tratam por novíssimos as coisas que sucederão ao homem no fim de sua vida e as realidades eternas, a morte, o juízo, o céu e o inferno. A morte. A morte, por exemplo, para uns representará a aniquilação completa e, portanto, será encarada com desespero e aflição. Para os verdadeiros católicos, entretanto, não passará de um descanso. Não queremos, irmãos, que estejais na ignorância acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os outros, que não têm esperança. As Sagradas Letras consideram a morte como um sono transitório e, por conseguinte, uma separação temporária entre os seres queridos, mas não um definitivo desaparecimento. O desespero em face da morte é uma reação pagã e ateia. Seja como for, de si, a morte causa temor, às vezes até em almas santas, como afirma o próprio Santo Agostinho, pois repugna a natureza, além de levantar muitas incertezas quanto ao futuro desconhecido. É ela um passo decisivo rumo à eternidade, um castigo de Deus, e não temê-la seria não possuir o temor de Deus. Enquanto castigo, ela permanecerá no mundo até a conflagração final, apresentando-se ao justo como o mais doce dos consolos, e ao pecador como uma vingança divina por lhe ter virado as costas. Dos, vai? Vai. Dos novíssimos, o único que nos é possível constatar com os nossos sentidos é a morte. Podemos presenciá-la como o término dessa vida terrena, mas não vemos o que se lhe segue além dos umbrais da eternidade. Entretanto, há no fundo de nossas almas um benfazejo, temor desse futuro incógnito. Daí surgem energias e estímulos para evitar o mal e abraçar o bem. Parou? Então, pessoal, novíssimos, morte, céu, inferno, salvação e condenação. Com esses termos que são antagônicos que nós vamos começar a aula de hoje. Primeiro, aquilo que sempre se fala, que sempre se falou, que a única certeza da vida é eu não estou ouvindo. A única certeza da vida é a Morte. e ao não ser nosso Senhor Jesus Cristo, todos que viveram passaram pela morte. E a morte é um tema muito sensível a nós. A morte é algo que nos fere. Porque como assim morrer? O que acontece depois? Como assim aquela pessoa que eu amo não está mais comigo? Como assim? Eu não entendo. Isso me dói. Isso me machuca a alma. Pergunto. Quem aqui já sofreu com a morte de alguém? Eu.
pai, mãe, irmãos, irmãs, parentes, amigos, colegas, professores. A morte ela nos Agora, causa um espanto. Às vezes a gente passa na rua um acidente, um corpo no chão com aquele papel laminado assim, né? Agora eles botam aquele papel laminado assim, né? E você sabe que ali alguém passou para a eternidade. A morte dá um tapa na nossa cara e faz nos lembrarmos que nós somos pó e ao pó retornamos. A brevidade da nossa vida é escancarada conforme a morte se apresenta a nós, sendo pessoas desconhecidas ou de maneira mais pesada com pessoas que são queridas. A morte nos traumatiza. Por quê? A morte, segundo a doutrina cristã, ela é o salário do quê? Por que morremos? Vai dizer o apóstolo que o salário do pecado é a. morte. Exato. O salário do pecado é a morte. Portanto, se morremos, é porque pecamos. E a morte não era para nos causar dor, porque na verdade a morte ela não era para fazer parte da nossa vida. Deus não criou o ser humano para morrer. Deus criou o ser humano para viver eternamente. No Éden, Adão e Eva foram criados imortais. Ora, eles não tinham pecado. Então eles não iriam passar pela morte, eles não morreriam. Assim, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e cometem o pecado ele vai entrar na natureza humana e todos aqueles que são filhos e filhas de Eva padecerão desse mal original, desse pecado original que nós chamamos de morte. Então a morte é um castigo. A morte é um castigo pelo pecado. Agora, todos nós teremos que passar por ela. E quando Cristo. A morte é a maior pena do pecado. Ou seja, o pecado ele nos degenera, nos enfraquece e nos mata. Tem pessoas que têm uma vida de pecado que levam elas a uma morte mais precoce. Como no caso das pessoas que têm uma sexualidade depravada, pode adquirir doenças que são sexualmente transmissíveis que encurtam a vida delas. O mundo tenta combater a morte. Remédio, doenças, remédio que cura doenças, tratamentos. Que bom, a medicina avança. Mas nada foi feito que impeça a morte. E muitos homens acreditam que a questão para superar a morte, né, está por aí. Tem gente que fala do download do cérebro, para que quando o corpo morrer, fazer um upload no outro corpo da consciência da pessoa. Aí, tem bilionários que, quando morrem, eles pedem, quando estão prestes a morrer, pedem para congelar seu corpo com criogenia, para que no futuro, se descobrirem alguma forma de ressuscitá-lo, o corpo dele está preservado, né? A morte, ela assusta. Ela assusta. Por quê? Porque a morte, ela não é natural a nós. Pergunta, pergunto para vocês, olhem gatos, cachorros, eles sabem a hora que eles vão morrer e eles não ficam angustiados com isso, eles só aceitam a morte naturalmente, certo? E depois eles não ficam de luto pelo cachorro que morreu ou o gato que morreu. Eles não ficam de luto. Eles seguem a vida deles depois, tranquilo. Por que, que o ser humano fica de luto? Por que, que o ser humano, por que, que o ser humano ele fica triste e os animais não? Porque para os animais a morte é natural.
Eles não foram feitos para a eternidade. Eles não têm alma imortal e espiritual. Agora, o ser humano, ele foi feito para a eternidade. Ele foi feito para ser imortal. E de repente, ele morre. Então é um trauma para a nossa natureza, porque Deus criou a gente para ser santos e imaculados. E o pecado nos tirou isso e nos deu a morte como um trauma. Portanto, pessoal, como eu falei na última aula, nós somos corpo e alma. A nossa alma sempre vai ser imortal. A questão é, a morte que nós passamos nessa vida chama-se morte biológica corporal. É uma morte do nosso corpo. E como é a morte do nosso corpo, tudo que nós sentimos, a gente sente pelo nosso corpo. A gente vê com nossos olhos, a gente escuta com nossos ouvidos. Então, a gente não consegue entender como que é a vida eterna, porque a gente está acostumado a viver com os sentidos do nosso corpo. E como que será quando todos esses sentidos não tiverem mais? Como será que vai ser depois da nossa morte? É aí que entra a fé. Já entendemos que a morte nos traumatiza. Já entendemos que a morte ela pode ser prorrogada, a morte do corpo pode ser prorrogada, mas não adiada, né? Ela pode ser não excluída. A gente vai morrer. Não importa o que você faça, não importa se você viver 115 anos, você vai morrer. A questão é, as pessoas que não acreditam em Deus, elas veem a morte como algo, como uma aniquilação total, como o fim de tudo. E, portanto, as pessoas que não creem em Deus, elas serão, então, diante da morte, um momento de horror, de angústia. Elas vão ficar elas vão ficar angustiadas diante da morte. Você já conheceu alguém que diante da morte morreu angustiado? Não queria morrer? E deve ser a pior coisa do mundo. Ô, Felipe, todo mundo que morre não quer morrer, não é? É. Todo mundo à beira da morte fala que daria tudo para viver mais uma semana, mais um dia, mais um mês, porque queria continuar vivo. Isso. O nosso corpo, ele não quer abandonar, ele não quer. Agora, se a morte não fosse natural, por que as pessoas simplesmente não aceitam elas? Porque a morte não é natural, a gente fica angustiado com o fim. Porque a morte ela é um castigo pelo pecado, e se o castigo fosse bom, não seria castigo. Mas a gente pode encarar a morte com esperança ou com desesperança. Como nós somos cristãos, temos que entender que até Cristo, que é Deus, passou pela morte. Ou seja, Cristo, para pagar os nossos pecados, pagou tudo até a morte. Jesus morreu na cruz por nós. Mas ele vem de morrer na cruz por nós para nos ensinar uma coisa. Assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos. Jesus Cristo morreu e sofreu na sua morte, não sofreu? Nós também sofreremos alguma coisa na nossa morte. Assim como Cristo sofreu na morte. Mas ele ressuscitou. Então também essa é a nossa esperança. Também ressuscitaremos. Senão, nós morreremos angustiados. É verdade. Por que que as pessoas sabem que esse mundo não é bom? Assim, o ser humano transforma esse mundo, às vezes, num mundo difícil de viver. E por que ninguém quer morrer? E assim, se nós vivemos em Cristo, a morte vai nos angustiar, mas olha, não podemos nos desesperar. Meu Deus, eu vou morrer e ai, vai acabar tudo. Ai, eu vou pro inferno. Ai, não vou pro céu. Ai, o cristão, ele morre em Cristo. E por morrer em Cristo, ele não se desespera. Sabemos que a morte vai ser o sono temporário entre a nossa morte e a ressurreição de Cristo, e nossa alma viverá
ou no purgatório, ou no céu, ou infelizmente no inferno. Sim, a minha madrinha teve uma morte santa, a minha madrinha de Crisma, a Mercedes, não sei se você lembra dela, Lembro. mas ela, quando ela estava para morrer, ela pediu para o esposo dela, reza o Salve Rainha. Aí ele rezou o Salve Rainha. Quando ele acabou de rezar o Salve Rainha, ela deu o último suspiro. E ela morreu assim, tipo, santamente. Ela teve um câncer. E ela viveu todas as etapas, assim, sem reclamar. E quando chegou o dia, a hora, ela confiava, porque ela era muito católica, ela era muito. Eu escolhi ela para minha madrinha de crisma, porque eu via nela. Bom, pessoal que pessoal que está aqui acompanhando pelo YouTube, nós tivemos aqui uma queda de conexão. A luz faltou aqui em casa. Estamos aguardando o retorno da internet para que a gente possa voltar a falar sobre os novíssimos. Então eu vou tentar aqui rotear a minha internet do celular para o notebook para ver se a gente consegue uma pequena conexão, né, para continuar a aula. Então, em questão de instantes, nós retornamos para a nossa aula. Deixa eu ver aqui. Vou ter ator de internet. Vamos esperar a internet retornar. Vamos tentar aqui conectar e continuar com a nossa aula. Só um momento, pessoal. Nós já estamos conectando aqui.
Ela não comprou um vestido de noiva. Então, Já. Aí, ó, voltei. Faltou luz aqui em casa, né? Ah, voltou a luz? Voltou. Parou a gravação? Como é que é? Não, eu continuei. A gravação continuou, porque o notebook não desliga, né? Aí eu fiquei Hum? aqui falando eu com o povo aqui, né? Falando, gente, calma, a internet vai voltar, né? E nós estamos falando aqui de assuntos de casamento. Não, não, não gravou isso não. Pode ficar tranquilo. Só Ah, grava eu, tá? ainda bem. Aí que bom. Vamos voltar? Ah, só um último recado, Natália. Mãe, Conversa vai com a sair no Mônica. vídeo, tá? Tá, Tá combina as gravando. duas e fala com quem. tá bom, pode deixar. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então já entendemos. Ô, Tamires, tudo bom? Como você está? Oi, Tamires. Tô bem, vocês? Então, Tudo para jóia. concluir essa primeira parte, sabemos que a morte, ela não é natural, por isso ela nos assusta, que mediante a morte nós temos que ter esperança em Cristo, senão a morte se torna algo desesperador para quem está morrendo e para quem está vivendo depois, né? Perante a morte, se nós somos cristãos, temos que ter fé na ressurreição. Se nós somos os que estão morrendo, precisamos perguntar: quando que será isso? Todo ser humano, vai dizer no filósofo, acho que é Heidegger, né? O ser humano é um ser para a morte. Significa o quê? Que nós estamos aqui para morrer, né? E quando que vai acontecer? Se soubéssemos, viveríamos da maneira mais tola possível, né? Se a gente soubesse a data da nossa morte, não ia ser que nem aqueles filmes que, eu sei, é o prazo de vida que eu vou morrer, então eu vou aproveitar, vou... Não, a gente ia viver da maneira mais horrível possível. Se você soubesse o dia da sua morte, você ia postergar o seu arrependimento dos seus pecados para o último momento. E você ia viver como um cachorro, dado aos prazeres da carne, dado aos divertimentos. Aí, opa, falta um mês para minha morte, agora eu vou me santificar. Por isso que nós não sabemos a data da nossa morte. E nem a data da volta de Cristo. Porque é para que nós possamos viver cada dia como se fosse o último. Né? Cada dia a gente deve viver como se fosse o último. E se a gente vive cada dia como se fosse o último, significa então que todos os dias eu tenho a possibilidade de morrer. Uma bala perdida, às vezes é um acidente, às vezes é um infarto fulminante catastrófico, que é mais conhecido como ataque cardíaco, né? Quando você tá assim na rua, você tá bem, seus exames tá bem, de repente, pum, chegou sua hora, morreu, caiu de cara no chão. Quantas pessoas vocês conheceram que morreram, estavam bem, mas morreram? Será que elas imaginavam que ali era o último dia delas? Será que elas acordaram e falaram: opa, hoje é meu último dia? Tem pessoas que conseguem ter uma previsibilidade maior que da morte, porque às vezes estão passando por um câncer, às vezes estão passando por uma doença degenerativa, então ela sabe que o prazo de validade dela é menor. Então, meio que ela consegue se preparar para a morte. E nós? Se hoje fosse o nosso último dia de vida, qual é o estado da nossa alma? Precisamos saber que o estado que nós morremos é o que perdurará pela eternidade. Nós estamos aqui no mundo onde que a gente pode ser o demônio ou o maior santo. Nós não somos que nem os anjos. Os anjos, eles não têm o corpo. A intuição e a inteligência dos anjos, elas é algo que é automático. Então, quando Deus criou os anjos olharam para o seu Criador e falou: vou amar meu Criador e amaram para sempre. Ou, como Lúcifer, vou odiar o meu Criador e tudo que ele fizer e vai odiar para sempre. Não tem arrependimento. Um anjo, depois que ele tomou sua decisão, ou ele é anjo do céu, do Senhor, ou ele vira um demônio. Pronto. Não tem meio termo. Os anjos não se arrependem. O ser humano
ele pode assassinar uma pessoa e depois se tornar um santo de sétima morada. Enquanto estiver respirando, tem chance. Um ladrão, como a gente viu na Sagrada Escritura, o ladrão, assassino, na cruz vai falar: Senhor, com nós é justo que nós sejamos crucificados e sofremos, mas você não. Lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. E Jesus falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. O cara ladrão, um desgraçado, mas se arrependeu e ganhou misericórdia no último momento. Ao mesmo tempo, pessoas que viveram a vida inteira na igreja e no final da vida fica safado. Aquela veinha que sempre ia na missa, agora tá nos forró. Não quer saber de nada. Tá pecando. União ilegítima. Pegando os velhinhos, pegando os novinhos. Ou seja, viveu uma vida toda na igreja e no final da vida tá indo pro inferno, entendeu? Então, é aquilo que eu falo, gente. Enquanto você estiver vivo, você tem chance de ir pro céu ou pro inferno, mas a escolha é sua. E literalmente a escolha é sua. Literalmente, é a sua liberdade. Deus, enquanto dá o ar para a gente respirar, nós viveremos até o dia que Deus nos chamar. E quando Deus nos chamar, se a nossa alma for amiga de Deus, nós teremos amizade com Deus e entraremos no céu. Se a nossa alma for amiga de Deus, porém não ter pago pelos pecados confessados, porque tem essa, todos os pecados que a gente confessa, a gente tem que fazer penitência nessa vida, porque senão faremos na próxima. É o estado que a gente chama de purgatório. O que é o purgatório, então? É a purificação final dos nossos pecados pós-morte. Então é um tempo que a gente vai ficar purificando nossos pecados para poder entrar no céu. Purificando os pecados não, purificando as penas dos pecados. Os pecados eles são perdoados na confissão. As consequências e as penas dos pecados nesta vida através de jejuns, penitências e indulgências, ou na outra vida através do fogo purificador do purgatório. Daqui a pouco a gente vai falar do purgatório, tá, gente? A gente vai falar com mais detalhes. Mas se você morre em estado de pecado mortal, em inimizade com Deus, e a gente sabe que o pecado mortal é aquilo que a gente comete pensando, o pecado que a gente comete é tendo consciência, sabendo que é grave e não foi obrigado a fazer. E assim, um único pecado mortal, não confessado, não arrependido, é o suficiente para que a gente seja condenado eternamente. Porque a gente não vê a nossa alma. A gente, talvez, o nosso coração, ele não sabe se está agradando a Deus ou não. A gente sente. Mas às vezes a gente se acha tão pecador, mas a nossa alma é amiga de Deus. Você não está em pecado mortal. Então, quando você morre em estado de pecado mortal, você morre em inimizade com Deus. E a partir do momento que você morre, o momento do instante da sua morte é o momento que vai perdurar a sua eternidade. Então, se você morre odiando a Deus, então sua eternidade vai ser odiar a Deus. Se você morre amando a Deus, então sua eternidade vai ser amar a Deus. Você ia falar, mãe? Sim, eu estou vendo aqui. O Pedro acabou de chegar no santuário de Aparecida. Pedi para ele rezar por nós. A gente nunca está preparado para a morte. E eu queria perguntar para você assim, se a gente se confessar, por exemplo, não deu tempo de eu me confessar. E aí eu confesso só no meu coração para com Deus. Eu estou morrendo e não tem padre, não tem sacramento para mim porque não tem padre. Meu hospital é um hospital ateu. E aí eu morro nessa, assim, na intenção e na vontade. Acontece? Vale o arrependimento. Se você morre arrependido e contrito dos seus pecados, se esse arrependimento é sincero, a igreja chama isso de contrição perfeita.
Uhum. Então você vai ter um arrependimento perfeito dos seus pecados antes de você morrer. Só que Porque aí. tem um problema. Ah, A contrição perfeita, eu já disse, tem que ser perfeita. Você tem que ter um arrependimento sincero. A nossa assim, vantagem de ter um padre é que às vezes a gente tem um arrependimento imperfeito. A gente fala, você detesta o pecado, mas você não está tão arrependido. Então, a graça do sacramento, ela completa aquilo que o seu coração é incapaz de pedir. entendi. Assim, porque acontece muitos, acho que 80%, 90% dos católicos afastados, eles morrem assim no hospital e mesmo morrem sem ter ido na missa, morrem sem ter se confessado, morrem sem ter, né, sem ter resolvido uma questão. Ele ficou doente, foi para o hospital. E dali ele dá um piripaque e ele morre. Mas eles têm sempre um tempinho para pensar, aquela doença está avançando. É E só Deus aí é sabe. onde entra o arrependimento, né? Só Deus sabe qual é o grau de arrependimento dessa pessoa, se foi perfeito ou não. Por isso, ande sempre na sua bolsa, nos seus pertences, com algo que indique a sua fé. Tem até na internet uma carteirinha católica de identidade. Meu nome é esse. Se acontecer algo comigo, chame um padre da Igreja Católica. Entendeu? Apostólica Romana, né? Só para não confundir, tá? Que aí eu chamo um padre anglicano lá, né? Ou um pastor. Não fala eu sou cristão. Eu sou católico apostólico romano. Em caso de acidente em que eu estiver inconsciente, chame um padre católico. Eu autorizo, entendeu? Uhum. Eu autorizo. Porque às vezes você fica inconsciente, aí vem um parente xarope que pensa em tudo, pensa no remédio e tudo, mas não se esquece do padre. Mãe, É, quando qualquer pessoa fica internada? Meu pai ficou internado. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Ah, ele tá bem, chama um remédio? sacerdote. Eu falei, cadê o padre? Uhum. Cadê o padre? Meu pai, Deus, graças a Deus, não foi a hora dele, mas meu pai ficou mal, né, mãe? Ficou muito mal. Ficou E muito a mal. única coisa que eu falei, padre, padre, todo dia, mãe, e o padre, 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 padre. Conseguimos. Inclusive, um testemunho. Na escola que eu estudo, tem um professor, que eu não vou citar o nome dele, né? Uma pessoa de educação física. Muito assim, muito espiritual ele. Ele é espírita. Espiritualidade. Não, mas ele tem, vamos dizer, só que ele tinha uma irmã que caiu, morava sozinho, ela caiu em casa, bateu a cabeça, ficou 7 horas sem ser atendida. Aí quando acharam ela em casa, socorreram, levaram pro hospital, entrou em coma. E ele partilhando tudo isso. Aí eu falei, qual é a religião da sua irmã, professor? Ele falou, ela é católica. Eu, você já chamou um padre? Eu perguntei, católica assim, praticante, né? E vai pra missa todo domingo. Aí ele pensando em tudo, pensando em tudo. Aí eu fui lá e falei, você já chamou o padre? Ah, ele é verdade, né? Acendeu aquela luz. Então passou uns 3 dias e eu ia lembrando todo dia. E o padre? E o padre? E o padre? Isso é testemunho, hein, gente? Quando ele chamou o padre, ele chamou o capelão deu a unção dos enfermos. Ele descrevendo, ele passou um óleo lá na mão dela. É assim mesmo, é assim mesmo. Depois que o padre deu a unção dos enfermos para ela expirou e morreu. E o professor Theo falou assim: parece que ela tava esperando isso para morrer. Gente, quem sou eu para que Cristo me usasse assim? Cristo salvou aquela alma, guardou aquela alma e foi fiel àquela alma. Com certeza. E que bom que eu estive ali, fui instrumento de Deus para lembrar de que a gente não tem que morrer. A morte é angustiante, mas a gente não tem que morrer sozinho. E a gente viu Verdade. na aula que a unção dos enfermos, mesmo que a pessoa esteja inconsciente, ela perdoa os pecados. Minha mãe morreu inconsciente, E ela recebeu a unção dos enfermos. recebeu uns sons enfermos, E a gente reza mas até ela hoje estava pela alma da inconsciente. véia, né, mãe? Hã? A gente reza até hoje pela alma da veinha, né? Até hoje eu rezo. Então,
Porque eu Vamos sei lá. que Deus perdoou, né? Mas ela queria ela pediu para chamar o padre. Só Uhum. que quando ele chegou, já tinha sido entubado. Não Mas deu tempo. aí é válido. Por isso que eu perguntei. É válido. Entendeu? Mas no caso da avó, ela poderia ter um arrependimento até imperfeito. O sacramento da unção dos enfermos completou aquilo que faltava nela, né? O Tá. sacramento, gente, é o caminho. Sacramentos, sacramentos, né? É claro que no final das contas, a misericórdia de Deus sabe o que está no coração de cada pessoa. Ok? E por isso, não importa se alguém muito mal morreu, a gente não pode dizer que ela está no inferno. E não importa se uma pessoa muito boa morreu, a gente não pode falar que ela já está no céu. Só Deus sabe qual foram os últimos instantes da alma daquela pessoa. Felipe, se a gente reza por uma pessoa que não se salvou no juízo particular, aqui a gente já vai falar, né? Uhum. As nossas orações se destinam às almas do purgatório, né? É, elas serão distribuídas para outras necessidades, outras almas. Mas a gente não sabe quem se salvou ou não. A gente sabe só quem se salvou, na verdade. A gente sabe que quem está no céu são chamados santos canonizados. A gente tem certeza que 22 mil pessoas que são santos. Eu acho que é 20 mil santos canonizados pela igreja. A gente tem certeza que esses estão no céu. O restante, muitos estão no céu, no purgatório, e muitos estão no inferno. Mas quem? Quando? Como? Não sabemos. É o mistério de Deus. Então a gente deve rezar sempre pelas almas. Sempre, 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 sempre devemos rezar pelos falecidos. Diga, Tamires. Prof, aproveitando a oportunidade, se a alma, digamos assim, que a pessoa era frequentante de missa, rezava e tudo mais, só que morreu com inimizade com Deus, cometeu algum pecado que não confessou e não conseguiu a salvação. Só pela alma ir para o inferno, ela já odeia Deus ou não tem relação com isso? Então, né, ela não está no inferno porque. Vamos lá, ela não odeia Deus porque está no inferno. Ela está no inferno porque ela odiou a Deus pelo pecado em vida. Você tá entendendo? Em vida, a alma dela já era inimiga de Deus e morreu assim. Neste caso. Mas aí, no caso de a gente sempre fala isso em caso hipotético. A gente não pode nunca nominar um caso real. Por quê? A gente pode falar, por exemplo, Adolf Hitler. Parece que ele não se salvou, mas eu posso falar não se salvou? Eu sei lá como que ele pensou no último momento, ninguém sabe. Deixa eu falar, minha avó, ela recebeu a unção dos enfermos e ela pediu o sacramento. Eu posso falar que ela tá no céu já? Não. Pode ser que ela esteja no purgatório. A pessoa que viveu a missa todos os dias e morreu em inimizade com Deus. Como que a gente sabe se ela morreu em inimizade com Deus? Não sabemos. Por isso que nós rezamos sempre. Agora, hipoteticamente, vamos dizer, um fulano hipotético que aconteceu isso, isso e isso. Se de fato foi uma inimizade com Deus, quem morre em pecado mortal não entra no céu. Entendeu? Hipoteticamente. Agora, se a gente for aplicar isso a um caso real, a gente pode falhar e cometer um julgamento. Só Deus sabe onde estão as almas. Entendeu? Ô, Felipe, tem uma alma de um conhecido nosso, antigo, né? Aí ele era meio que ladrão, meio que suspeito nas coisas erradas. O sonho dele era assaltar um banco para ficar rico. E aí ele se envolveu lá com os caras que não prestavam, atiraram nele. E ele ficou 40 dias sofrendo os piores tormentos da carne, ele sofreu naquele hospital. Ele sofreu muito. Se fosse descrever aqui, ia ficar até amanhã, mas ele sofreu demais. E ele morreu arrependido. E espero em Deus que ele tenha se salvado, né? Amém. Porque o sofrimento
na morte não é sinônimo de purificação dos pecados. Hum, Não, porque você tem muita gente ruim que sofre na morte e ainda vai pro inferno, porque ela sofre amaldiçoando, ela sofre, é, vamos dizer assim, ela sofre de maneira sofre não sem santa. perdoar, com ódio, né? Sofre, ou seja, tem pessoas que durante a morte já começam a viver o inferno que ela plantou na vida dela. E Vamos quando dizer ela assim. se arrepende? Aí o sofrimento pode ajudar no arrependimento. É, Nossa, né? É por isso que o padre dele é importante nessa hora, porque ele vai dizer para a pessoa oferecer aquilo como o purgatório dela na vida. Aí a gente entra no caso, sei lá, da irmã Maria Paola da Aliança de Misericórdia, que, que sofreu um câncer terrível, né? uhum, E oferecia tudo pelas almas e por Cristo. Aí o sofrimento, ele se tornou então uma forma de santificação. E nós temos esperança de que ela já está no céu intercedendo a Deus, amém. né? Também espero. Carlo Acutis ofereceu todos os seus sofrimentos pelo Papa, que na época era o Bento XVI. E aquilo fez com que a igreja, ele a gente pode falar, está no céu. Não, não é uma esperança, é uma fé mesmo, ele está no céu. São Carla Cutis que roga por nós. Aí a gente pode ver que muitas pessoas viveram e morreram como Carla Cutis, mas não são canonizadas. Então a gente tem esperança que eles estão no céu. Então, Judas sofreu na hora da morte dele, mas a gente tem certeza. A única certeza de pessoa que está no inferno é Judas. Tá lá escrito na Sagrada Escritura que Judas é o filho da perdição. E se uma E pessoa morrer sem perdoar uma outra pessoa? a falta de perdão, ela consiste, às vezes, num pecado mortal ou num pecado venial. Se for uma falta de perdão que consiste num pecado mortal, então a pessoa não se salva. Se for uma falta de perdão que consiste num pecado venial, então a pessoa vai pro purgatório, entendeu? É. E tem casos, sim, de pessoas que foram ofendidas, magoadas terrivelmente por outra pessoa. E aí ela teve uma morte repentina, e não deu tempo, né, de dispensar o perdão, ou pedir perdão. Então, visualmente falando, não. Agora, interiormente, cada pessoa tem vezes que a gente perdoa, mas a gente não quer ficar perto da pessoa que nos magoou. Isso não é uma falta de perdão, por exemplo. Isso é preservação da sua sanidade mental. Tem pessoas que são tóxicas, né? A gente não é obrigado a ficar do lado da. A gente perdoa, aquilo não nos afeta mais, mas a gente não quer. Pessoal, dar perdão não significa ficar dando abracinho, vai, nada aconteceu. Não, aconteceu algo ruim. Por exemplo, uma pessoa que é abusada sexualmente. Ela perdoa, mas ela vai agora ficar lá Teletubbies do lado do abusador? Não, não. Ela vai ficar longe. Então a gente tem que ver o que, que é falta de perdão e aquilo que é marcas, né? Que são as consequências do pecado, tem pessoas que são heróicas. Heróicas, elas perdoam e convivem e lutam para conviver bem por aquelas que os obrigam. Aí a pessoa tá querendo ser santa, né? O seria. Verdade. Então, Tamires, manda brava. Manda a brava, vamos lá. Prof, você comentou sobre o julgamento, né? Eu fiquei pensando, o ato de julgar é tomar uma decisão, né? Um conceito de ser juiz de alguém. Se a pessoa ela julga e acerta, é considerado pecado ainda ou E é nós temos que entender o que é julgar. Senão, todos os juízes vão pro inferno, né? Eles trabalham julgando, né? Não é sobre isso. É sobre isso que eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, então todos estão Não. com. Quando Jesus diz, não julgueis para não serem julgados, não condeneis para não serem condenados, ele tá falando sobre o interior das pessoas. Não sobre aquilo que objetivamente a gente faz, que as pessoas fazem. Então, se um bandido assaltar na rua, eu vou julgar ele como errado. Isso não é o não julgueis de Cristo. Cristo, ele não quer que a gente julgue o interior da pessoa, ou seja, a alma.
E é aquilo que eu falei, a gente pode olhar o bandido e falar, é errado o que ele fez, é roubo. Mas eu não posso falar, é você vai pro inferno. Aí eu tô julgando o interior dele, eu não sei como é o interior dele. Ô, Felipe, Eu não sei, eu posso falar que roubar e matar é pecado. E que o assassino deve ser preso. E eu tô julgando corretamente. Mas eu não posso dizer que por causa disso ele já está no inferno. Oh, tá vendo? Você já está no inferno. Eu tô tomando o lugar de Deus. E só Deus pode julgar isso. É neste sentido, porque aí você consegue filtrar. Porque as coisas que são feitas em público são julgadas em público. Mas as coisas que são ditas e pensadas no interior das pessoas, só as pessoas sabem, então por isso a gente não pode dizer. Então, por exemplo, se eu xingar a minha mãe aqui, ah, sua velha coroca. Aí você vai olhar assim e vai lá, nossa, que desrespeito. E você julgou. E tá errado mesmo. Tá errado. Agora você não pode chegar em mim, você vai pro inferno. Não, você pode ir pro inferno. É uma possibilidade, então você não está julgando. Agora, se você chegar em mim e falar, você já tá no inferno, você já tá no colo do capeta, você é condenado. Você não pode dizer isso porque eu ainda posso me arrepender. e Felipe, Diga. e assim, houve uma casa que foi assaltada, né? Hum. E dentro dela houve uma reação da família e acabaram matando o assaltante com um tiro só. E o assaltante caiu morto lá com uma bala no coração. É o caso Ele que eu tô morreu, pensando? é, ele morreu numa atitude, na ação do assalto dele. Então, ele tomou um tiro bem no coração, não deu tempo de se arrepender. Será que deu tempo? Ele conseguiu alcançar a misericórdia? Provavelmente não. Ó, tá vendo? Provavelmente ele já tá lá no colo do cão. Provavelmente. Eu posso falar que sim, com certeza? Não. Tá entendendo? É disso que eu tô falando, entendeu? É Hum. disso que eu estou falando. Mas nesse caso não houve consciência do. Sim, mãe, mas aí se você ficar pensando nisso, você vai estar tomando o lugar de Deus. Aí eu não penso. Eu fico só Tipo, imaginando, às vezes, tomara que que. poderia ter E assim, a gente acontecido. sempre tem que falar, tomara que essa pessoa tenha se arrependido. E porque eu vou contar um caso antes de passar a pergunta pra Natália. Quando uma pessoa morre, um padre pode dar a unção dos enfermos na cena de morte, com a pessoa já morta, porque nós não temos certeza qual é o momento exato que a alma se separa do corpo. Então, no momento da Dizem pessoa. acho que é 5 ou 7 minutos depois. Não se sabe. Não se sabe qual é o momento exato que a alma abandona o corpo. Às vezes a morte biológica aconteceu e a alma pode estar no corpo. Não se sabe, é um mistério. Uhum. Então tem padres que, sob condição, ó, sobre condição, eu perdoo seus pecados. Se você ainda tiver aí, tome o perdão dos pecados. Se não tiver, valeu a intenção. Porque Mas, é corpo e alma, né? isso, a gente não sabe se a pessoa teve um. Não se sabe quando que cessa. Porque a nossa consciência, ela não tá ligada ao nosso biológico. Pode ser que o corpo parou e a nossa consciência perdure por mais alguns instantes depois que o corpo pare. Enquanto tiver consciência, enquanto tiver alma no corpo, dá tempo de pedir perdão. Por isso que a gente não deve julgar nunca. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Natália, manda. Tá. Fica assim, não. Uma dúvida, prof. Por exemplo, a pessoa viveu no pecado por muito tempo, vai lá e corrige. E eu fiquei sabendo que mesmo a pessoa corrigindo, o tempo que ela ficou no pecado, fazendo alguma outra coisa, ela vai pagar no purgatório. Isso procede? Procede. Porque uma coisa é o perdão do pecado, outra coisa são as consequências do pecado. Os pecados que nós cometemos, perdoados, eles geram uma pena. Vamos lá, eu matei uma pessoa, me arrependi. A pessoa continua morta, apesar do meu arrependimento. Então, o que eu vou fazer para reparar isso? Então, os nossos pecados, eles geram uma reparação. E a igreja, ela nos dá várias formas de reparar. O jejum, o
que se você roubou, você devolve, se não é possível devolver, você faz caridade para com os pobres, você tem que reparar de alguma forma. Mas também tem as indulgências plenárias que apagam todas essas penas. É isso que eu ia dizer, as indulgências deste ano ainda, né? Esse ano é um ano de indulgência. Vai numa igreja jubilar, se confessa, comunga e reza nas intenções do Santo Padre e o Papa. Ah, mas eu não posso me confessar ainda. Você já entendi porque já entendeu porque eu falei que você iria querer se casar hoje, se possível, né? Porque Hein, Felipe? a gente tem A igreja, todas essas facilidades. Mas tem a igreja da Sé, né? Aham. O problema, pessoal, é que com tantas facilidades, a gente acabou de receber uma indulgência plenária. O problema é que na saída da porta a gente já tá pecando de novo, né? O bom seria se a gente recebesse uma indulgência junto com um raio, já para ir pro céu direto, né? Então, olha que coisa, né? A gente tá nesse mundo, a gente tá lutando, e só tem uma forma de a gente cometer menos pecados e ficar pronto para ir pro céu. Ser santo. E ser santo significa renunciar ao pecado, não pecar e sofrer o purgatório na terra. Quem é que aguenta sofrer um purgatório na terra para ir pro céu direto? Eu não. Então, a maioria de nós, diz o padre Paulo Ricardo, que 99,9% daqueles que morrem amigos de Deus vão tomar um bronze no purgatório, né? Porque o purgatório é fogo, tá, gente? A gente vai dar uma assadinha, provavelmente. Porque a gente não vai ser capaz de. Eu espero que sim, que todos nós sejamos santos e santas. Ao ponto de poder viver o purgatório na Terra. Só que É, a primeira dor de unha encravada a gente já tá maldizendo. Então aí não dá, né? Diga, Tamires. Ô, prof, se a pessoa tá lá no leito de morte, ela recebeu ainda a bênção dos enfermos, a unção. Vai e comete um pecado depois dessa unção. A unção perde a validade? Depende, um pecado mortal ou venial? Nas duas situações. A unção dos enfermos, ela perdoa os pecados como uma confissão, mas ela não dá a satisfação das penas. Então, a unção dos enfermos tira o pecado mortal e conduz a pessoa para provavelmente o purgatório, mas pode ser que durante a unção dos enfermos a pessoa sofra muito, né, por conta de uma doença, de uma dor. E aí, se ela oferecer em purificação como penitência, pode diminuir o tempo de purgatório dela, ou pode sanar o purgatório todo, depende da doença, da ocasião. Agora, se é muito difícil uma pessoa no leito de morte cometer um pecado mortal. Tipo assim, ela vai o quê? Matar a enfermeira, desejar o mal. Normalmente a pessoa ela vai estar sempre com a consciência, enquanto tiver consciência, vigilante para manter a sanidade. A não ser que ela recebeu a unção dos enfermos da boca para fora, não tendo fé. Então, na verdade, a unção dos enfermos foi nula e ela continua em pecado, né? Deus dá a graça da Felipe, fortaleza. Agora, o que alguns santos vão dizer nesses 2 minutos que eu tenho? Que durante a morte, o demônio ele vem tentar que a gente peque mortalmente no último momento da nossa vida. E como que a gente peca mortalmente no leito de morte? Desespero. Como assim? O demônio vai começar a jogar na nossa mente que vai acabar tudo. Deus não te ama. Você vai pro inferno. Ele vai tentar fazer com que a gente se desespere e blasfeme. Mas aí, por isso, se a pessoa recebe a unção dos enfermos, ao mesmo tempo que ela vai ser tentada, ela vai receber uma graça, vai ter uma torrente de anjos, vai ter a Virgem Maria. Se ela comungar, então, ela vai conseguir ter a fortaleza da última luta. Gente, a nossa vida é uma luta até o último minuto. E por isso que nós temos que receber o sacramento, porque o sacramento ele vai dar a força para que você resista, certo? Resista. E vamos dizer que eu não resista. Vamos dizer que eu não recebi os sacramentos. Aí você vai ter menos força. É mais fácil você se desesperar no último momento da sua vida se você não recebe os sacramentos. Mas tudo vai depender da graça que Deus vai te dar. Vamos dizer que. Vamos trocar de sala aqui para eu continuar, tá, gente? Vou mandar o outro link.
Então vamos dizer que uma pessoa, ela não, que nem você não vai ter a oportunidade de ter um sacerdote, mas você sempre foi um católico praticante, você sempre esteve em estado de graça. Então, o seu estado de graça perante a morte, as comunhões que você fez, as devoções que você fez, elas vão te dar uma ajuda na hora da morte. Que nem tem promessas. Aqui a gente tem que saber. Ó, gente, a gente tem que ser esperto. A palavra de Deus fala que a gente tem que ser esperto como os filhos das trevas. As pessoas que são más são espertas. Então a gente tem que ser esperto também. Olha os atalhos que nós temos para ter uma morte tranquila. A devoção do escapulário. Diz a devoção do escapulário que se você tiver o escapulário na hora da morte, a Virgem Maria vai te proteger e te levar para o céu no primeiro sábado. Então você pode ir para o purgatório no primeiro sábado depois da sua morte, você sobe para o céu. Eu fiz a devoção dos 5 primeiros sábados. Eu tenho certeza que na hora da minha morte a Virgem Maria vai me ajudar a ir para o céu. Vai aparecer um padre. E tem uma questão. Olha a história. Um padre contou essa história. Ele estava dando aula no seminário e de repente ele, lá do alto do prédio, ele ouviu uma batida de carro. Ele desceu correndo, porque ele é padre, né? E vai que alguém precisa da unção dos enfermos. E ele chega lá no acidentado, o acidentado começa a chorar. O acidentado, ele pede o perdão dos seus pecados e recebe a unção dos enfermos. E antes de morrer, olha o que ele conta. Eu era um seminarista. Eu fiz a devoção dos 5 sábados que prometia que na hora da morte da Virgem Maria ia garantir a sua salvação. Mas depois eu perdi a fé, saí da igreja. Depois de tanto tempo de pecado, o cara se acidentou na frente de o quê? De um seminário católico que tinha um padre. E ele viu que a Virgem, mesmo ele traindo a Deus, a Virgem Maria, ele se lembrou da promessa da Virgem Maria que quem fizesse a devoção dos 5 primeiros sábados teria a salvação na hora da morte. E na hora da morte, a Virgem Maria cumpriu o prometido e ele pôde então pedir perdão dos seus pecados, se confessar, receber a unção dos enfermos e morrer perdoado. Vai tirando. Então a gente tem que saber, tem devoções que nos ajudam a morrer em paz. Diga, mãe, depois diga, Tamires. É assim, eu conheci um rapaz, foi ele até que me ensinou a fazer o cenáculo, o nome dele era Aguinaldo. Na Lembro. vida, na vida regressa dele, ele foi um travesti, Uhum. né? Então, imagina, tudo que um travesti faz e etc e tal. Aí ele conheceu, não sei como é que foi a experiência dele, eu sei que ele teve uma experiência com Nossa Senhora e ele se converteu de uma forma muito, muito profunda. Ele chegava, né, ele jejuava, andava de sandália franciscana, calça jeans, camiseta de Nossa Senhora, e ele abraçou uma humildade muito grande e começou a fazer os cenáculos nas casas. Só que devido ao pecado dele anterior, ele tinha pegado AIDS, né? E aí a doença desenvolveu e ele morreu. Na morte dele, quando o pai dele chorava, ele disse que sentia o perfume de rosas quando ele morreu, né? E o pai dele chorou e ele escutou como se fosse um acalanto no coração dele, falando para ele não chorar, porque ele estava salvo. Então, eu queria dizer assim para vocês que vale muito a pena estar com Nossa Senhora e fazer penitências, principalmente quando teve uma vida regressa errada, que Deus, ele é forte e misericordioso o suficiente para nos libertar do pecado, né? E nos Isso. levar ao céu. E olha o que a gente reza na Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do quê?
da nossa morte. Olha só, não é pra boca pra fora. A Virgem Maria, ela vai nos ajudar na hora da morte. Se aparecer o capeta, ela vai aparecer com um pedaço de pau, assim, bater no capeta e nos ajudar a ir pro céu. Entendeu? Então a gente tem que ter essa esperança. Senão, a gente vai ter uma morte de pagão, desesperado, né? Não, ele teve Blasfemando, uma né? morte santa. Ele teve uma morte santa. Graças a Deus. E aí tem aquela oração: lembrai-vos, ó Virgem Maria, que nenhum dos seus filhos que recorreu a vós foi decepcionado, né? Não se sabe de alguém, isso, gente, eu tenho certeza, não tem ninguém que pediu a Nossa Senhora algo e por ela foi decepcionado. Até hoje eu não conheço. É. Eu não conheço. Então, se a gente reza Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, se você crê, você receberá de Nossa Senhora um auxílio na hora da morte. Com Dos certeza. anjos. Tem gente que tem uma devoção aqui que a gente, a gente tem que seguir, a gente vamos seguir aqui, mas eu vou ouvir as dúvidas antes de a gente seguir, tá? Outra devoção da hora da morte tem uma devoção das almas do purgatório. As É. pessoas que rezam para as almas do purgatório durante a vida, olha que pesado isso. Na morte, as almas do purgatório, que é a pessoa ajudou a tirar do purgatório, vem buscá-las para levá-las para o céu ou para levá-las para o purgatório mesmo, porque mais um purgatório bem diminuído. Quem reza pelas almas do purgatório ganha intercessores no céu que vem te ajudar na hora da morte. E o resto? Agora tem outra história. Quem não reza pelas almas do purgatório, diz alguns santos que eu ouvi, eu esqueci o nome dos santos. Isso aí é tradição popular da igreja, né? Tradição dos santos. Diz que tem almas do purgatório que vão ficar no purgatório até o fim dos séculos. E não adianta as missas e tudo mais. Por quê? Porque elas, em vida, não rezavam pelas almas do purgatório. E agora todas as orações que as pessoas fazem por elas, missas, vão para outras almas abandonadas. E ela vai ficar até o final dos tempos no purgatório, porque em vida não teve caridade pelas almas do purgatório. Então, a gente tem que ter essa seriedade, né? De que a gente tem meios para chegar até o céu e ter uma boa morte, né? Tamires? Prof, enquanto você está explicando, eu estava pensando, e como que é feito para os irmãos, no caso, eu conheço, porque minha família, por parte de mãe, muitos evangélicos, eles não acreditam em purgatório. Como que eles, ou Deus, não sei, consegue ajudar essas almas que vão para o purgatório se eles não rezam? A gente, na hora de pedir, a gente pede pelas almas mais abandonadas. No caso, inclui os evangélicos aqui que não rezam por Bom, eles? pessoas, vamos lá, vamos expandir. Pessoas não cristãs. Ou seja, evangélicos e não católicos. Como que é a morte deles? Olha o que vai dizer é, um santo bem antigo. Ninguém é. As pessoas podem viver como protestantes, mas ninguém se arrependeu de morrer como católico, vamos dizer assim. É uma frase mais ou menos assim, né? E até o próprio Lutero ele disse que morrer católico é uma maneira muito melhor de morrer, né? Que o Lutero no final da vida ele tava com a consciência toda abalada por toda a merda que ele fez, né? Então deixa eu falar do caso dos evangélicos. Depende. Eles eram católicos conscientes e apostataram para a igreja evangélica, então eles estão em pecado mortal da apostasia. Eles se converteram porque, vamos dizer, eles não se eles eram católicos ignorantes e são evangélicos muito mais ignorantes. Então, talvez a ignorância deles seja atenuante e eles possam ir por purgatório. Nasceu evangélico, viveu evangélico, então eles serão julgados pela sua fidelidade a Cristo e à lei natural. Foram pessoas boas, seguiram a Deus, mas vamos dizer que é quase impossível um evangélico ir para o céu direto. Se eles não se condenam, é um purgatório bem purgante para eles. Para até que eles vejam
que o purgatório existe, então eles vão fazer uma oficina, né? Vão pegar na prática aí, né? Assim como nós também, né, gente? Então a gente deve rezar pelas almas de todos aqueles que morrem. Aqueles que morrem sem o batismo válido não se salvam, a não ser nos casos específicos que eu contei lá na aula sobre o sacramento do batismo. Então você olha lá no vídeo, eu falei, ó, aqueles que não têm o batismo, morrem sem o batismo, como que é? Eu expliquei naquele vídeo, então não vou explicar aqui de novo. Mas vamos lá. Seguindo o texto, pelo amor de Deus, já é 1h30, gente. É que virou sabatina, né? Que bom, que bom. Juiz, pode Juízo ler? de Cristo. Análoga reação se verifica no tocante aos outros novíssimos. Assim, a Idade Média considerou com dor o espanto às perspectivas da liturgia de hoje, ressaltando o sentimento de culpa diante de Deus como resultado dos incontáveis pecados e, consequentemente, a enorme prestação de contas a ser feita no dia do juízo. Na realidade, a divina obra da redenção estará inacabada enquanto não forem julgados todos os homens. Continua. Vamos. Segundo São Tomás de Aquino, o juízo é tríplice. Para o governo dos homens. Para o governo dos homens, a vida é regulada pelo juízo de Deus, pois é ele quem julga todos os homens. Não se deve pôr em dúvida que esse juízo, pelo qual são governados os homens neste mundo, faz parte também do poder judicial de Cristo. Já, segundo sua natureza humana, está sentada à direita de Deus, enquanto tendo recebido dele o poder judicial, a qual exerce ainda agora antes de aparecer visivelmente. Juízo particular. Há outro juízo de Deus, em virtude da qual se dará a alma de cada um, após a morte que ele mereceu. Os justos mortos permanecem em Cristo. Os pecadores são sepultados no inferno. Não se pense que essa discriminação é feita sem juízo de Deus, ou que esse juízo não é próprio ao poder de Cristo. Juízo universal. Como a recompensa dos homens compreende não apenas os bens da alma, mas também as do corpo, que a alma assume pela ressurreição, e como toda retribuição requer um juízo, é necessário estabelecer outro juízo no qual se retribua aos homens segundo suas obras, não somente na alma, mas também no corpo. Esse juízo compete a Cristo, para que assim como ele morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus, assim também faça ressuscitar com o seu poder os corpos de nossa vileza e os assuma com seu corpo glorioso, a fim de levá-lo ao céu, onde ele nos precedeu, abrindo diante de nós o caminho. Ora, a ressurreição será no fim do mundo. Olha só, então, morremos. Pum, morreu. Como está a sua alma? Quem vai te julgar? Quem é o juiz por excelência? É Cristo. Então, no final dessa vida, nós iremos ser julgados por Cristo. Ao entardecer dessa vida, nós seremos julgados por Cristo. E é diante do justo juiz que você vai ser comparado. Jesus Cristo vai colocar o evangelho, vamos lá, e ele vai pegar a sua vida. Se sua vida se encaixar perfeitamente com o evangelho, você vai para o céu direto. Se não se encaixar perfeitamente, purgatório. Se sua vida é totalmente contra o evangelho, condenação. Olha só, o juízo particular nada mais é do que o seu julgamento pessoal. Dica: os pecados que você confessou não serão colocados no julgamento. Então, se você foi confessou, tá apagado. Vai sobrar o quê? As penas que você não pagou. Então você não vai ser condenado, você não vai ser culpado por um pecado no julgamento. Mas Deus ele vai mostrar sim os seus pecados veniais. Vamos lá, você morreu sem nenhum pecado mortal.
mas você ainda tinha raiva no coração, você ainda tinha um perdãozinho que você não deu, você ainda tinha dos seus pecados perdoados, você não devolveu o dinheiro que você roubou, você não ajudou as pessoas quando você teve oportunidade. Então é isso, aí Jesus ele vai dizer o seguinte: você, meu filho, você morreu, o seu corpo ele está apodrecendo no caixão, a sua alma está aqui diante de mim. A sua alma é minha amiga, mas você não purificou isso, você está devendo a justiça de Deus. A justiça de Deus não vai deixar passar nada, nada, nada. Vamos pagar até o último centavo diante de Deus. Então, você vai purificar. Vai purificar no purgatório. Mas que se você for condenado ao purgatório, significa que você. Não, se você for jogado no purgatório, significa que você já tá no céu. Você só vai ter que purificar antes. Vai depender de quanto tempo você. Quantas faltas você não purificou. Então, vamos dizer que você foi uma pessoa que se converteu no último minuto. Você teve o perdão de todos os seus pecados, parabéns. Mas você não reparou nenhum. Tá aí o purgatório pra você. Tá entendendo? Agora vamos dizer que você teve uma vida santa. Amou o próximo, os 10 mandamentos passou de primeira, buscou reparar os seus erros, buscou ser bom, buscou amar o próximo, buscou fazer a caridade, buscou ser santo, buscou comungar diariamente. O Cristo vai olhar para você e vai dizer: Vinde bendito do meu Pai. Aí você teve uma vida, você foi um hipócrita, você foi uma pessoa que matou, roubou, cometeu aborto, foi uma pessoa que não se casou na igreja, viveu em fornicação, foi uma pessoa que é, mentia e não se arrependeu, não se arrependeu, ó. Aí você fala: Deus, posso entrar no céu? Jesus vai falar: vem, tenta. A sua alma, ela não vai ter a mesma natureza do céu. Então você mesmo vai perceber: caraca, eu não posso entrar no céu. Você vai olhar o inferno e vai se jogar nele, porque você vai ver que a sua natureza é a natureza de inferno. Então não é que Deus manda as pessoas pro inferno. Quem vai pro inferno, Deus ele só dá a sentença. Jesus ele só dá a sentença. Certo? Cristo só dá a sentença. E a sentença, ela é conforme os nossos atos. Por isso que a gente não deve brincar de viver em pecado mortal. Ai, o meu pecadinho de estimação. Vai. 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 Cuidado. Ai, eu não consigo mudar. Olha como eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas nós temos que buscar a santidade. Nós temos que buscar a graça, gente. O céu, ele está aí. Cristo, e ele vai dizer no céu, ó, indo aqui para os textos do céu. Olha aqui. Tá aqui embaixo, ó. João 14:2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. No céu tem um lugar para nós. No céu tem um lugar lá com o nosso nome. Aqui tem um lugar para o nosso nome. Tem uma casa aqui bem bonita para você. E não é aquilo lá da Universal, né? Compra o terreno no céu. Não, não é isso. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas infelizmente, gente, no inferno também tem muitas moradas. Esse é o problema, né?
E qual é a Ô, nossa morada no céu, pessoal? A nossa morada no céu caiu 1/3 dos anjos do céu. E nós iremos lá ocupar o lugar dos anjos caídos. ô Felipe, Hum, tem a religião protestante fala assim, onde está escrito na Bíblia que existe purgatório? daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Sim. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme seu corpo glorioso. Gente, aqui a gente já vai para a parte do juízo universal. Vamos dizer que a gente morre e vai para o céu, ou infelizmente vai para o inferno. Nós estamos lá somente de alma, mas Cristo vai voltar no último momento. Porque para que a redenção de Cristo esteja completa, é necessário que ele julgue todos os seres humanos que existiram. E tem seres humanos que ainda não nasceram, que ainda irão nascer. Então vai chegar o momento que vai nascer o último ser humano neste mundo e Cristo vai voltar. E aí, quando Cristo voltar, ele vai poder julgar a geração que está vendo Cristo voltar, vai poder ver os que já morreram e vai ressuscitar todo mundo. Então todo mundo vai voltar para esse corpo. Então lá no caixão, o seu corpo vai tomar carne de novo, vai ficar firme de novo. A gente vai sair do caixão, a gente e a gente vai ter um corpo novo. E agora, por que que diz a gente precisa de um corpo novo? Porque Santo Tomás de Aquino ele vai dizer o seguinte: olha o que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Que as penas ou as recompensas da eternidade, elas não são apenas para a alma, mas também pelo corpo. Então, a gente vai ver no último dia o julgamento de Cristo da humanidade, o julgamento da história, o julgamento final. A gente já sabe qual é a nossa sentença, porque a gente já teve o julgamento particular. E é por isso que Cristo vai dizer: vinde, né? É, vinde a mim, vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me destes de beber, porque fui peregrino e vocês me deram acolhida, fui preso, vocês foram me visitar. Vinde. E a gente que já estava no céu, agora a gente vai para o céu de corpo e alma. Então o nosso corpo terá as recompensas da santidade. Aí Deus vai olhar para quem está à sua esquerda e vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me deste o que comer. Tive sede e não me deste o que beber. Fui prisioneiro e não fosse me visitar. Ou seja, a alma que já sofria no inferno, agora vai sofrer no inferno de corpo e alma. E assim a redenção e a condenação estará completa. Porque a nossa alma foi feita para viver junto com o nosso corpo. Voltando ao começo da aula, nós não fomos feitos para morrer. Então, nós viveremos eternamente com o nosso corpo e nossa alma, no céu ou no inferno. E quando chegar esse juízo final, o purgatório não existirá mais. Então, as almas do purgatório serão todas salvas. E viveremos eternamente no inferno ou no céu, cantando os louvores de Deus. E tudo isso vai ser decidido aqui e agora, não é no futuro, é aqui e agora. Seja santo hoje. Ame a Deus hoje. Muda de vida hoje. Porque Santa Teresinha vai dizer que a nossa vida é um brevíssimo segundo, um só dia que nos escapa e que nos foge. E ela vai completar: para amar a Deus neste mundo a gente não tem nada mais do que hoje. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente não consegue imaginar o céu. Os Salmos: a quem tenho eu no céu senão a ti? A terra não há
quem ele deseje de ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. É a minha herança para sempre. A nossa herança é Deus. É. E aqui outras passagens que falam do céu. Mas vamos aqui pro inferno. Daqui a pouco a gente volta pro céu, tá? Cristo, é porque o pessoal fala muito do céu. Ah, vamos falar do inferno. Aí, mas Cristo ele falou mais do inferno que no céu. Por quê? Porque ele quer nos avisar, né? Ele quer nos avisar. Olha, olha que desgraça. O inferno, os tormentos do inferno, eternos. O inferno nada mais é do que a separação total de Deus. A maior pena do inferno, diz os santos, e o catecismo da Igreja Católica, é a total ausência de Deus. Não é o fogo, não são as torturas, é Deus que não se faz presente e nunca você verá a face de Deus. Nunca, nunca. A maior pena do inferno é o remorso que as almas têm, porque elas verão eternamente todas as oportunidades que elas tiveram de se santificar e Deus sempre vai dar muitas oportunidades. Ninguém no inferno pode dizer que não foi avisado. Ninguém no inferno pode dizer que não teve chance. Então, não é você ser mastigado por um demônio, ele arrancar a sua pele e depois ela nascer de novo para ele arrancar de novo, que é o maior tormento do inferno. O maior tormento do inferno é a separação de Deus. Vai dizer Mateus 25:41. Então ele dirá aos que tiver à sua esquerda: Malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. O inferno, ele é eterno. As almas que ali estão nunca mais sairão, porque assim elas desejaram para sempre. Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O inferno, ele é a morte da alma. Felipe, Hum. qual é a passagem mesmo? É Mateus o quê? Tá A aqui, primeira? tá aqui no. Eu separei no grupo do WhatsApp, tá todas as passagens tá. aqui. Mateus 13, 41, 42. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles removerão tudo que produz o pecado e todos os que praticarem o mal e lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Segundo Pedro do 2,4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo-os nos abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Gente, tem mais passagens. O inferno, ele é eterno. A questão é, nós devemos ter medo do inferno? Não, a gente deve ter desejo do céu. Mas tem pessoas que vão amar a Deus e querer ir para o céu. Tem pessoas que só vão querer não ir para o inferno. Eu me lembro que da época que eu tinha calafrio só de pensar assim no inferno, no fogo eterno, principalmente na época que eu era mais escrupuloso, eu já tava sentindo a chicotada nas costas, né? Em vida eu já tava sentindo um chicote, né? Ai, meu Deus, mas aí eu aprendi como Santa Teresinha. Santa Teresinha é um remédio. Ela disse para Jesus assim: Senhor, eu te amaria mesmo que o céu não existisse. E Jesus disse para Santa Teresinha: Teresinha, se não existisse céu, eu criaria um só para você. Deus, ele, se não existisse o céu, Deus criaria um céu só para você. Deus, ele quer você no céu. E para ir pro inferno, é só você deixar a vida te levar. Como diz Padre Paulo Ricardo, para ir pro inferno é só deixar na banguela. Só a gente viver a vida que nem um animal. Comer depravadamente, fazer imoralidades, mentir. É tudo natural. É muito fácil fazer essas coisas que o Apocalipse disse. Mentir é fácil. É mais fácil mentir do que falar a verdade. É mais fácil não se casar e viver uma vida imoral. É mais fácil você fazer o errado do que o certo. Mas a partir do momento que você se esforça para fazer o certo, Deus te dá graça
E você vai ser salvo. Eu tenho certeza que vocês vão estar no céu, porque vocês estão lutando. Mas no dia que vocês pararem de lutar, certo? E o purgatório, professor? Segundo Macabeus 12, 44, 46. Vou colocar aqui o purgatório, né? Horrível as imagens do inferno, né, gente? Diz São... Pessoal, diz Leonardo de Porto Maurício que é... Peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui. Que é maior o número daqueles que se condenam do que aqueles que se salvam. A maioria das pessoas que morrem, morrem em estado de pecado mortal, infelizmente. Porque não fazem a mínima para que as suas almas sejam salvas. Não se esforçam. Jesus vai dizer: esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Para ir para o céu você tem que se esforçar. Para ir para o inferno é só entrar na porta larga. E olha aqui. Felipe, é Macabeus o quê? 12, 44, 46. Pois, se ele não esperasse que os que haviam sucumbisse ressuscitariam, teriam sido coisa supérflua e vã orar pelos mortos. Mas considerando que uma magnífica recompensa estava reservada aos que morreram piedosamente, foi o pensamento santo e piedoso. Por isso, mandou oferecer sacrifício expiatório pelos mortos, para que fossem libertos de seus pecados. Aqui uma passagem bíblica que diz que nós devemos rezar pelos mortos. Mas espera aí. Se a pessoa tá salva no céu, a gente salva por quem, a gente reza por quem tá salvo? Não, quem tá salvo que reza por nós, os santos que rezam por nós, pô. Mas se a pessoa foi condenada ao inferno, a gente reza por quem tá condenado ao inferno? Também não. Quem tá condenado ao inferno, não tem oração que tire ele do inferno, pô. Então, se a gente reza pelos mortos, é porque tem um estágio intermediário entre o céu, que se chama-se purgatório, que é um estágio onde você irá e precisará das orações para expiar os seus pecados. Por isso, rezem pelas almas do purgatório. Mateus 12, 32. Aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Então, tem certos pecados que não serão perdoados hoje, que vão ser perdoados depois. Depois de séculos. Séculos do quê? Se for de condenação ao inferno, então não vai ser perdoado nunca. Tem pecados que nós seremos perdoados depois de passar pelo fogo do purgatório. E tem gente que vai ficar até o fim dos tempos no purgatório. Tem gente que vai ficar 2 anos no purgatório. Tem gente que vai ficar 15 anos no purgatório. Tem gente que vai ficar 5 minutos no purgatório. Depende do que é aquilo que você está devendo. 1 Coríntios 13, capítulo 3, versículos 13 a 15. A obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de quem se queimar sofrerá detrimento, mas tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Então, quando nós morrermos, nós iremos passar pelo fogo. E se no julgamento nós formos considerados dignos de ir para o céu direto, já nós receberemos a coroa, o galardão e entraremos no céu. Se não, se pelo fogo da verdade de Deus e da justiça nós ainda estivermos devendo a justiça de Deus, significa que nós seremos salvos, mas todavia, como diz São Paulo, pelo fogo. Ou seja, entendemos isso pelo purgatório. Muitas vezes nós teremos que purificar nossa alma pelo fogo. E olha aqui como é o purgatório, as pessoas vão estar no fogo. Tá vendo a imagem aqui? As pessoas estão no fogo. Mas aí a pessoa vai lá e reza pela alma do purgatório, tá vendo? O anjo tá tirando a alma do purgatório e levando ela para o céu. O Felipe, e purgatório... aquela pergunta lá que eu fiz? Qual delas? Que
E chegar um protestante e falar assim, onde está escrito na Bíblia que existe purgatório? Eu acabei de ler duas passagens. Uma ele não vai aceitar, que é Macabeus, que tá nem na Bíblia dele, porque. Ele não tem, né? Mas a outra de Mateus e Coríntios, ele vai falar: ah, mas a interpretação tá errada. Então vai lá, gênio da Bíblia, interpreta as escrituras você. Eu prefiro ficar com a interpretação de 2000 anos da Igreja Católica do que a sua, né? A 1 Coríntios o quê? Mãe, tá aqui Não no tá. WhatsApp. Eu já procurei, não tá. Crisma Online 2025. Eu joguei todas as passagens lá. Não, não tem. Olha direito. Tá Sim. só algumas, mas a do purgatório não tá. Tá sim, passagens bíblicas associadas ao conceito de purgatório. Tá escrito aqui. Eu tô lendo aqui? Como que não tá? Não tá, eu já procurei Depois, aqui. ó, vou marcar aqui, ó. Olha aí. Não. Calma. Receba. É só clicar em cima. Tá só até os Salmos 9:17. Clica aí. Achou? Agora eu vou. Peraí. Agora tá, mas no outro não tá, não. É que tá em 3 textos diferentes, entendeu? Certo. Agora, voltando aos textos sobre o céu, é porque eu não tô lendo na ordem certa, eu tô lendo conforme o argumento precisa. Vai dizer, aí a gente vai voltar pro céu. Quem quer voltar pro céu? Eu. Então vamos voltar pro céu, pra gente encerrar a aula de hoje. Ah, ao passar pelo purgatório, nós iremos imediatamente ao céu. O nosso purgatório demora mais ou menos conforme as pessoas rezam ou não por nós. Pergunto, você reza pelas almas dos seus familiares que faleceram? Talvez eles precisem do seu terço, da sua oração, do seu rosário para poderem se libertar e ir para o céu. Até quando eu tenho que rezar, Felipe? Até ele ser canonizado. Ah, ele nunca vai ser canonizado, né? Então continue rezando. Apesar que Bento XVI vai dizer que tem santos que só Deus conhece o nome. Tem 20 mil pessoas que a gente sabe que estão no céu, que são santos. Mas tem milhões e milhões de pessoas do céu que foram santas, mas nunca foram conhecidas para serem canonizadas. Pode ser seu avô, seu pai, né, seu tio, não sei. A gente não. Mas o purgatório está mais lotado que o céu, isso é quase que eu tenho uma certeza. E mais lotado que o céu e o purgatório está o inferno. Isso aí é uma certeza, mas que diz São Leonardo de Porto Maurício, né? É muito maior o número dos que se condenam do que os que se salvam, porque para ir para o céu a gente tem que pedir a Deus a graça, e tem gente que não reza. É como diz o padre José Augusto, ele não vai citar nome, senão ele não vai estar julgando. Ah, a pessoa rouba, mata, aí quando morre faz camiseta, mais um anjinho no céu. Só se for o anjo caído, né? Ah. Aí a pessoa faz o mal a vida toda, quando morre, aí a missa de sétimo dia da pessoa parece uma missa de canonização. Verdade. Não, a gente não deve condenar o inferno, mas a gente deve pedir para rezar pelas almas, porque é delicada a situação da salvação. Aí eu vou ler uma última passagem, eu vou escolher Apocalipse 21, 3, 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará do seu olho toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então no céu, tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você sacrificou, tudo aquilo que você foi humilhado, tudo aquilo que você sofreu calado, isso vai ser a sua marca e Deus te dará a recompensa. No céu não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Nós seremos o povo de Deus e Deus será o nosso povo. Cara,
Gente, não tem como não se emocionar. Cristo, ele virá e enxugará a nossa lágrima. Imagina todo o seu sofrimento, imagina tudo que você passa hoje. Cristo vai falar: parabéns, Tamires. Parabéns, Natália. Você perseverou, você conseguiu. Vinde bendita, bendito do meu Pai. Seja bem-vindo ao céu, porque aqui não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. O mundo que vocês viveram não existe mais. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a minha esperança. Eu tô com medo do inferno. Eu tô com medo do purgatório. Eu tenho medo de não amar a Deus. E como São Francisco de Sales, ele tinha medo de ir pro inferno, né? Quando ele estava nos escrúpulos, ele tinha qualquer coisa era pecado para ele estava ali e ele falou uma coisa que curou os escrúpulos deles. São Francisco de Sales, ele disse assim: Senhor, se agora eu soubesse que eu já estava condenado ao inferno, no inferno eu te amaria. No inferno eu te amaria. E assim, nunca mais ele teve medo do inferno, porque maior do que o medo do inferno é o desejo do céu, é o desejo de estar com Deus. Aquele que vive com medo de ir pro inferno pode até se salvar. Mas aquele que vive com o desejo do céu não teme o inferno, porque Deus, ele vai ser a sua recompensa. Na verdade, para curar de vez os escrúpulos, diga o seguinte: será que o meu pecado é maior que a misericórdia de Deus? Se eu acho que Deus não pode me perdoar, significa que eu estou dizendo que o meu pecado é Deus. Que eu estou falando que o meu pecado é maior que a misericórdia de Deus. Então, não tenhais medo da condenação eterna se você confia na misericórdia de Deus, uma confiança heróica. Não tenhais medo por você. Aqueles que já morreram, reze por eles, eles já prestaram contas a Deus, agora cuida de você. Cuida da tua alma. Cuida da alma dos que estão na sua família. E peça a Deus a salvação da sua alma. Senhor, eu desejo que a minha família e eu sejamos salvos. Isso é uma oração sábia, porque lá está o nosso tesouro. E para encerrar, eu vou colocar uma música para a gente encerrar. Peraí. Acabei fechando sem querer. Desculpa, gente. Desculpa a gente cair aqui. Para encerrar, eu quero colocar uma música para vocês. Fecha seus olhos. E pensa no céu. Pensa em Deus agora neste momento. Pensa em tudo aquilo que você está se esforçando para ir para o céu, né? Aos 4 minutos, diminui para o Palmeiras. Não perde o clima de oração, porque isso aqui eu não planejei, né? Eu tô sentindo no coração. Essa música, ela me dá muita esperança. Eu vou espelhar aqui para vocês e vocês podem orar com ela, né? Eugênio Jorge. Vocês estão ouvindo? Feche seus olhos e escuta isso.
Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos